Então, eu gostaria de colocar essa questão, como envolver a sociedade nesse tema tão importante para o nosso futuro? Como fazer com que o povo brasileiro se sinta realmente envolvido nesse processo, possa colaborar com ele e possa fazer com que a própria política e os próprios dirigentes brasileiros percebam mais ainda do que já têm percebido ultimamente essa importância, possam destinar a ela os recursos necessários, os recursos tanto humanos quanto financeiros, e possam fazer com que esse plano, essa estratégia que me parece tão interessante no papel, possa realmente sair do papel e possa realmente constituir um passo importante na nossa presença geopolítica regional e mundial. Eu vou pedir ao Coronel Sinor para responder, mas antes eu gostaria de fazer um reparo à sua pergunta. Eu acabei de citar o grupo dos tenentes, os jovens turcos do início do século, e eu venho de ler o livro de Nelson Werneck Sodré, um antigo oficial do Exército, que pertencia a uma dessas linhas de pensamento do grupo de jovens oficiais do início do século. Eu acho que você cometeu um pequeno engano um grande engano, quando relaciona o sentimento do povo brasileiro em relação às Forças Armadas a medo. Nelson Werneck Sodré, que é um homem de esquerda, um intelectual de esquerda, oficial do Exército, ele lembra que as Forças Armadas brasileiras sempre estiveram ao lado dos movimentos populares. Isso é verdade, eu já citei aqui, de certa forma, na mudança da velha para a nova república, quando são desfeitos, ou pelo menos esse grupo de oficiais lidera um movimento no sentido de desfazer privilégios feudais, na verdade, na manutenção dos monopólios de terra, na modernização da indústria e democratização do país. Então, existe um momento histórico no Brasil, aí a década de 60, 70, que precisa ser entendido dentro do contexto da Guerra Fria. Mas, de forma nenhuma, a tradição das Forças Armadas brasileiras está ligada a medo ou a oposição à vontade do povo brasileiro. São as palavras do Nelson Werneck Sodré na história militar do Brasil. É a minha contribuição. O senhor vai. Essa também é a minha opinião pessoal. Concordo com o senhor. Infelizmente, não são todos que concordam, mas a minha opinião pessoal também é essa. Bem, o distanciamento do povo brasileiro das questões de defesa, ele não tem origem na relação da sociedade com as Forças Armadas. A origem dele é no histórico pacífico do país. Isso é fundamental, esse entendimento. A construção do Estado brasileiro é feita numa região considerada a mais pacífica do globo, na América do Sul. É nesse ambiente que se dá a inserção e a construção do Estado brasileiro. Nós nunca tivemos sequer problema de fronteira. A última fronteira do Brasil, que foi a aquisição do Acre, foi em 1903. Então, uma zona isenta de conflito, proporcionou uma baixa cultura política por parte da população das questões militares. É daí que vem o afastamento das questões, não propriamente de momentos políticos na nação, porque o Exército está presente desde 1648, nos movimentos nativistas, que juntou negro, índio e branco português, para expulsar o holandês invasor em 1648. Foi esse movimento nativista foi aí que surgiu o Exército Brasileiro e o movimento nativista, que iria, em 1822, redundar na nação brasileira.
200 anos antes isso começou. Mas bem, então, essa questão do afastamento da população, embora o serviço militar tenha inúmeras vantagens, por exemplo, ele dissemina em todos os estamentos sociais da nação a imagem do exército, aquele jovem que todos os anos vai para lá, com a sua educação de berço, e tem contato com outros valores, que são os valores da caserna, né? E que no final do ano volta. Ao longo desse ano, sua família vai várias vezes ao quartel, assistir a sua evolução, né, sua militar, etc. Mas o que eu refuto, o mais importante na nossa pergunta, e que eu quero destacar para a plateia, é que justamente, e isso nós devemos ao ministro Jobim, ele jogou para dentro da sociedade e para dentro do Congresso Nacional a responsabilidade de discutir assunto de defesa. Porque eu digo aqui, a defesa, isso não é problema só meu, não. É problema de toda a nação. Esse é um ganho fundamental, né, que eu né, meus 34 anos de serviço, refuto como da maior importância, o maior ganho com o ministro Jobim, foi jogar os assuntos de defesa para dentro da nação. E que eu acho que até a própria origem da pergunta é essa. Se nós vamos fazer isso, se isso chegou agora, né, como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer através do processo de representatividade democrática, que é a forma com que a instituição democrática, o Estado Democrático de Direito, exerce a ação da população, através dos seus representantes. Da convocação da universidade para participar. Exato. Então, o estamento político representativo da comunidade, do povo brasileiro, está mobilizado em torno desse assunto. Esse que eu acho que é o grande ponto de partida para a mobilização nacional em torno da questão de defesa. Será que eu respondi? Interessante que a própria Estratégia Nacional de Defesa convoca a universidade para essa discussão. E essa é uma forma. Eu penso até que entendi mal a intenção da sua pergunta. General, eu que me desculpo. O senhor me permite fazer uma pequena colaboração? Bom, eu queria somente acrescentar, obviamente, que eu sempre concordo com o general. Faz bem para a saúde. Faz bem para a saúde? Bem, mas o senhor é brasileiro. Então, como eu assisti na palestra de ontem, um palestrante que respondeu a uma pergunta, obviamente que eu não estou aqui tecendo nenhuma crítica, e não é essa a ideia, como eu coloquei na minha apresentação. Eu acho que nós temos que manter a todo custo essa liberdade acadêmica, porque daqui nascem ideias e daqui caminha a humanidade. Bem, então eu fiquei realmente impressionado quando a resposta do orador se baseou em informações genéricas do Google. Eu acho que é difícil nós fazermos qualquer tipo de trabalho com pesquisas genéricas do Google. Óbvio que o Google tem a sua validade, não estou contestando, é uma fonte vastíssima de pesquisa, inclusive eu pesquiso. Mas nós temos que ter muito cuidado quando pesquisamos no Google, porque, como se diz em espanhol, pode ter a basura eletrônica, o lixo eletrônico. Bom, então o senhor sabe também que nós temos institutos de pesquisas no Brasil, pesquisas de opinião. Eu vou citar somente dois, que é o IBOP e o Datafolha, onde as Forças Armadas, mais ou menos nivelado com a Igreja, são as duas primeiras instituições, eu diria mais admiráveis, e que o povo brasileiro mais confia. Então, essa falácia de que o povo brasileiro tem as Forças Armadas, isso é uma falácia. Uma falácia total. Foi uma provocação. Não, mas eu acho interessante porque dá espaço para a gente fazer reflexões, que eu acho interessante. Bom,
Ainda tentando corroborar com o que o general já disse, o coronel também já disse, o Brasil hoje, ele efetivamente tem a sociedade civil envolvida nas questões de defesa. Um exemplo clássico disso é a expansão da Escola Superior de Guerra, que tem um campus no Rio de Janeiro e um campus que está sendo criado, o Campus Brasília. Inclusive, do Campus Brasília está sendo também originado um instituto chamado Instituto Pandiá Calógeras. E qual a finalidade desse instituto? É responder às grandes questões da defesa brasileira. E para isso, o Brasil está formando civis, e a expressão é essa, civis especialistas em defesa. E isso já está em curso. O ano passado nós tivemos o primeiro curso de formação de civis especialistas em defesa. E mais ainda, depois de realmente estabelecida a Estratégia Nacional de Defesa, uma coisa que já se sabia é que na comunidade acadêmica há vários especialistas em defesa e que tem muito a acrescentar. Isso não é a responsabilidade só dos militares. Bom, o terceiro ponto é com relação ao fortalecimento da indústria nacional de material de defesa. Também é uma grande alavancagem e o envolvimento da sociedade, porque não é somente o militar, eu diria que não é o militar que vai trabalhar numa indústria, que, por exemplo, vai construir um navio. É a sociedade civil, é a geração de emprego. Bom, em penúltimo lugar, para não avançar muito do tempo, vou ser bastante objetivo. O senhor deve lembrar que as Forças Armadas, em qualquer tipo de calamidade, e eu me reporto agora os últimos acontecimentos em Petrópolis, no próprio Rio de Janeiro, quando os órgãos de Estado, com letra minúscula, os Estados brasileiros, não conseguem fazer frente a essas catástrofes, eu pergunto ao senhor quem é convocado para ajudar a população, cumprindo uma destinação constitucional. E como a sociedade civil encara esses militares que vão prestar socorro àquelas famílias que estão desabrigadas ou isoladas do fenômeno natural, uma catástrofe natural. Bom, por último, eu queria lembrar que a sociedade brasileira, e não só ela, uma comunidade internacional, tem um reconhecimento muito grande na participação brasileira no Haiti. Então, jamais uma sociedade teria essa, eu diria, temor. As coisas estão realmente no processo. Eu sei que não foi essa a rotunda pergunta, mas o que me permitiu agora expandir com esse último ponto, esse reconhecimento internacional. O Brasil, há anos, que é líder das forças humanitárias no Haiti.